paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a todos a mais um módulo do mini curso teológico da ETAB. Aqui é o pastor Ed Rocha. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Quero dar tempo para você pegar aí a sua apostila, você pegar aí o seu caderno, a sua caneta, para você fazer a sua anotação, porque hoje nós vamos falar de um tema de suma importância para a tua vida ministerial, para a tua vida espiritual, que é a homilética. Homilética é a arte de pregar. Nós vamos entrar com profundidade nesse tema hoje. É um dos temas mais esperados pelos nossos alunos do minicurso. Eu tenho certeza que você vai abrir a sua visão concernente ao manejo da palavra de Deus, de como preparar sermão e assim sucessivamente. Mas antes da gente entrar no módulo, eu quero dar alguns recados para você que está fazendo o minicurso. São 5 módulos do minicurso teológico. Encerrando os 5 módulos, o que vamos fazer? Nós vamos aplicar a prova para você fazer. É isso mesmo. Vai ter uma provinha, né, com itens de cada módulo. Então é bom você estudar cada um deles. Nós vamos estar aplicando uma prova, né? E essa prova, você tirando aí 10 na prova, você já pode solicitar o seu certificado do minicurso teológico da ETAB. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos estar enviando para você o certificado online e você vai poder imprimir e depois fazer aquele quadro bonito e colocar aí no conforto, né, do seu escritório, da sua casa. Vai ser bênção de Deus, tá bom? Então é bom estudar. Estude bastante, né? Reveja as aulas, que é importantíssimo. Pega a apostila, leia, releia ela, né? Passo a passo para você aprender mais e mais da palavra de Deus, tá bom? E antes da gente começar a aula, eu quero dar um outro recado. Abrimos inscrição também para o curso de capelania. O curso de capelania hoje custa em torno de R$ 399 e nós estamos dando um super desconto para você que está fazendo o mini curso, para você que está aí querendo aprender, ser um capelão também evangélico, visitar hospitais, presídio, ter a sua credencial, vai sair apenas por R$ 149,99. Então não perca essa oportunidade, se matricule também no curso de capelania da ETAB, e eu tenho certeza que vai te dar mais, né, um gabarito, mais, vamos dizer assim, uma autoridade para você estar aí exercendo a sua função, né, como pregador da palavra de Deus. Então, por apenas R$ 149,99, você vai ingressar aí nesse curso. Vai ser também online, você vai receber a sua apostila online para estudar em casa, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Então, vamos agora ao que interessa, que é a aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a homilética. Que negócio é esse de homilética? Para você que nunca fez um curso teológico, está começando agora, homilética é a arte ou a ciência que define os princípios fundamentais dos discursos em público aplicado à proclamação do Evangelho. Esse termo surgiu durante o Iluminismo, entre os séculos 17 e 18, quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos. E entre elas nós temos a dogmática, apologética e hermenêutica. A dogmática são doutrinas religiosas. A apologética é a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. A hermenêutica é a arte ou a ciência da interpretação bíblica. Hermenêutica é a arte de interpretar textos bíblicos. E é muito importante o pregador dominar essa arte da hermenêutica, para que ele não venha gerar, né, dentro da sua leitura e exposição da mesma, uma heresia. Porque todo texto sem o contexto bíblico dá margem à heresia. E muitos estão pregando heresia porque não dominam a hermenêutica da palavra, que é a interpretação genuína da mesma através da sua exegese, que nós vamos aprender aqui,
através da hermenêutica e também através da forma de pronunciar. E a homilética vai te ajudar muito nessa área. Então vamos dar prosseguimento aqui, acompanha com a gente. As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese, que se completam. Homilética no grego quer dizer ensino em tom familiar. Homilia, do verbo homilio, pregação cristã nos lares, em forma de conversa. Homilética é pregar em forma de conversa. Jesus, ele pregava em forma de conversa. Ele pregava de uma forma entendível para todos. Todos entendiam como Jesus pregava e da forma que ele pregava, tranquilidade que ele mencionava, que ele dizia as suas palavras. Então a pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. Pregador, que somos nós, aquele que prega, que vem do latim, prae, dicare, ou seja, anunciar, publicar. Essa é a função do pregador. O pregador, ele anuncia, ele publica aquilo que vem da parte de Deus. A palavra grega correspondente a pregador é kerix, ou seja, pregador é um arauto, isto é, aquele que tem uma mensagem, erigma, mensagem de quem? Mensagem do reino de Deus. Todo pregador ele recebe uma mensagem que não é dele. A mensagem que ele recebe vem da parte de Deus. Deus usa ele apenas como um instrumento. Ele é o portador da mensagem que vem de Deus. Por isso que ele é um querigma, portador da mensagem que vem de Deus, portador de uma boa notícia, portador de uma boa nova. Boas novas quer dizer o quê? Evangelho. Evangelho é justamente as boas novas de Cristo sendo anunciada nos quatro cantos dessa terra. Então nós vamos dando prosseguimento aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre a vida espiritual. Todo pregador, ele precisa ter uma vida espiritual. E quando falamos de vida espiritual, nós falamos de quê? De Deus, falamos da palavra e falamos do ministro. O ministro, ele precisa ter uma vida espiritual para que Deus haja na vida dele e para que a palavra ela tenha impacto na vida dos ouvintes. Se o pregador, se o ministro da palavra, se o obreiro em si não tem uma vida espiritual, Deus não é na sua vida e a palavra não surge com impacto. Nós temos costume de dizer que a palavra não volta vazia, a de Deus, mas a do homem volta. Tenha certeza disso. Todos que sobem exaltado descem humilhado, mas todos que sobem humilhado, eles descem exaltado por Deus. O pregador, ele faz o que? Ele recebe de Deus e ele transmite ao ouvinte a mensagem, levando o ouvinte a Deus. Essa é a incumbência do pregador. Pregar a mensagem, porque a mensagem não é dele, é de Deus. Então ele leva a mensagem aos ouvintes e ao mesmo tempo ele leva os ouvintes até a Deus. Esse é o poder da palavra na vida do pregador. Baseia-se de três formas, ou seja, em três passagens da vida de Pedro. O pregador, segundo Pedro, ele deve ser o quê? Ele deve ser aquele que esteve com Jesus. Por isso que Atos capítulo 4, versículo 13 vai dizer: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles estavam com Jesus. O pregador, o homem de Deus, ele precisa viver uma vida em Jesus. Ele é conhecido por causa da vida dele em Jesus. Segundo, o pregador é aquele que fala de Jesus. Ele não fala dele, ele fala de Cristo. Mateus 26, 73 diz: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro:
verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Quando você abre a sua boca e fala de Jesus, você está o quê? Se denunciando que você é de Jesus, que você pertence a Jesus. Essa é a importância do homem falar apenas de Jesus. Porque falando de Jesus, não existe nenhum tipo de argumento contra o nome chamado Jesus. Agora, falando de você, existe muitas ou muitos questionários acerca de quem tu és. Quem é o pastor Ed? Ah, o pastor Ed, é isso, é aquilo. Alguns podem falar de mim de forma negativa, mas de Cristo não. Então fale de Jesus, porque ninguém vai achar falha em Jesus, porque Jesus foi perfeito, mas em mim não. Falar de mim, vão achar falha em mim, mas em Jesus ninguém acha falha. Então fale de Jesus. O pregador ele precisa falar de Jesus e falar da forma que Jesus falou, porque ele é aquele que fala de Jesus. Por isso que Atos, capítulo 4, versículo 10 diz: seja conhecido vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem foi crucificado, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está sã, está curado diante de vós. Se este homem está curado diante de vós, é por causa deste homem chamado Jesus. Essa é a importância de falar de Jesus. Quando o pregador fala de Jesus, o milagre acontece. Os demônios batem em retirada, porque eles não aguentam o poder que há no nome de Jesus. Então, você que é pregador, pare de ficar contando história. Pregue sobre Jesus. Jesus é impacto, porque Jesus é poder. Jesus é soberano. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Quando você fala de Jesus, não existe barreira, nem fronteira, nenhuma dimensão espiritual que resista a este nome, que é o nome de Jesus. Dando prosseguimento aqui. A proclamação, porque eu estou com a garganta um pouquinho irritada. A proclamação do Evangelho é trazer as boas novas da salvação. Apresentar ao público Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. Para isso é preciso que o mensageiro tenha uma identificação completa com Cristo. Conhecer a Cristo de forma especial e, além de ser convertido, ter certeza de uma chamada, ter certeza de uma missão específica para o ministério da palavra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo algumas características que o pregador tem que ter. Característica de uma vida espiritual e característica de uma vida técnica. Ou seja, sobre o ponto de vista espiritual do pregador, ele tem que ter o chamado para a obra, conhecer Deus, ter uma mensagem e ter unção, ter ousadia e ter ousadia. Autoridade e ousadia. Do ponto de vista técnico, o pregador tem que ter o dom da palavra, o pregador tem que ter o conhecimento da palavra, ele tem que ter o manejo da palavra, porque a palavra é como se fosse uma arma, então você precisa manejar ela, conhecer ela por dentro e por fora, manejo da palavra. O pregador, do ponto de vista técnico, ele tem que guardar a palavra no coração, e do ponto de vista técnico, ele tem que entender que ele é um instrumento da parte de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Ele é usado por Deus para transmitir a palavra de Deus, aquilo que Deus quer transmitir para o homem. Por isso que toda vez que eu me coloco diante de Deus, eu me coloco como instrumento. Senhor,
que eu venha ser um instrumento para a tua palavra. Que o Senhor venha me usar como instrumento conforme a sua vontade. É assim que o pregador tem que pronunciar antes de começar a pregar a palavra de Deus. Senhor, me usa como teu instrumento. Eu quero anunciar a tua vontade para o povo. E assim Deus vai honrá-lo poderosamente, quando ele coloca Deus acima de tudo na tua vida. Amém, meus queridos irmãos? Você está entendendo até aqui o que Jesus quer para você como pregador, como mensageiro da tua palavra? O ensino está gostoso, não está? Então vamos dar continuidade a ele, vai anotando tudo, em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida também, você pode responder aí. Daqui a pouquinho a gente tira essas dúvidas também concernente ao que estamos estudando hoje. A palavra de Deus afirma, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Toda vez que o ouvinte ouve a palavra de Deus, ele firma a tua fé no Senhor Jesus. Ele firma a tua fé em Deus. Essa é a importância da palavra. A palavra transmite fé. E através da fé, a pessoa se entrega totalmente para Cristo. Através da fé, ela se aproxima de Cristo. Através da fé, ela crê que Jesus é o Senhor da tua vida. E uma das coisas que tem muito chamado a atenção aqui é justamente também a falta de preparo adequado do pregador, a falta de unidade corporal no sermão, a falta de vivência real do pregador na fé cristã, a falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja, a falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos e a falta de um bom planejamento ministerial traz o quê? Muita dificuldade na proclamação do Evangelho. Hoje tem pregador nascendo da noite para o dia. Pregador que nunca teve uma base teológica do que verdadeiramente é Deus, do que verdadeiramente a palavra do Senhor pronuncia na sua íntegra ou pronuncia na sua absoluta, originalidade, ou seja, dentro da exegese bíblica, dentro da hermenêutica bíblica. Então o pregador ele precisa ter todas essas bases para ser um excelente pregador, para manejar bem a palavra da verdade. Então essa é a importância do ensino, essa é a importância do estudo, essa é a importância de você ter um conhecimento geral, para que você venha ter argumentação na hora de transmitir a palavra do Senhor Jesus. Quero falar um pouquinho também acerca da ética do pregador. Todo pregador ele precisa ter ética. Quando falamos de ética, é bom sempre ter em mente o quê? Coloca na tua mente, a primeira impressão é a que fica. Eu quero que você nesse momento visualize na tua mente, visualize comigo. Você convidado nessa hora para pregar em uma igreja. Em meio ao desenvolvimento daquele culto, você agora está entrando na igreja. Visualiza você entrando na igreja. Tá? Você entra na igreja, atravessa todo o corredor principal. O que está acontecendo nesse momento à sua volta? Quando você passa no corredor, todos que estão à tua volta estão agora observando você, que é o pregador da noite. Eles estão analisando você de cima embaixo, dos pés à cabeça. Eles estão vendo você, como você anda, como você veste, o que você está usando. Você está sendo agora observado por todo um público que está à tua volta.
Agora você está entendendo o termo? A primeira impressão é a que fica? Da forma que você chega e caminha no corredor para subir o púlpito, para pregar a palavra, você pode ter êxito ou você pode já começar, né, sendo um fracasso na tua mensagem. Só da forma que você chegou, só da forma que você andou, só da forma que você vestiu e se apresentou diante do púlpito para pregar a palavra. Você está entendendo assimilar isso para você entender que ser pregador não é para qualquer um? Querer não é poder, exige o que? Sacrifício. Né? Você precisa se lapidar por dentro e por fora para se parecer verdadeiramente como um pregador da palavra de Deus. O seu comportamento, imagem, exemplo, são atributos influentes na transmissão da mensagem como um todo. Devemos considerar que, quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será a sua resistência ao conteúdo da mensagem. Por isso que a primeira impressão é que fica. Já começa aí uma indisposição dos ouvintes querer te ouvir. Não existe uma forma correta de se apresentar. Não. Esteja de acordo com o quê? Com o local e com a ocasião. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. É de acordo com a ocasião. Você foi convidado para um culto dos jovens. Ei, se vista como jovens, fala como jovem. Não vai falar como ditador. Os jovens não estão nem aí para você. Se você foi convidado para pregar no evento dos jovens, fala como os jovens falam. E aí, mano, tudo bem? Tranquilo? Só vitória? É a linguagem dos jovens. Se for pregar no culto de senhora, a linguagem das senhoras, mulheres de oração. Se você for pregar no culto de varões, linguagem dos varões, centrado, concentrado, ético. Então a ocasião vai fazer você. E você tem que se enquadrar. O apóstolo Paulo disse o quê? Fiz de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Quer ser pregador? Começa a treinar desde então. Porque não é fácil não. Meu Deus do céu. É difícil ser pregador. Mas é prazeroso. Porque você está sendo um instrumento de Deus para anunciar as verdades de Deus e há uma recompensa por detrás disso. Vamos lá, dando prosseguimento. É muito importante que o orador, que é o pregador, saiba como comportar-se em um púlpito ou uma tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar também na sua exposição. Da forma que ele chega, da forma que ele senta, da forma que ele reage em cima de um púlpito. Está todo mundo observando ele. A fisionomia também é muito importante, pois transmite o quê? Transmite os nossos sentimentos. Vamos ver algumas coisas aqui. Que o pregador ele precisa. Ele precisa ficar em posição de nobre atitude, em cima de um púlpito. Ele não pode ficar todo arreganhado, como estivesse em casa, todo aberto, como estivesse no sofá da casa dele, né? Espreguiçando. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tenha ética. Senão você não vai ter credibilidade. É a nobre atitude. O olhar do pregador tem que ser sempre para os ouvintes. O pregador não tem que olhar para a perna de irmãs, para peito de irmãs, para pescoço, para nada. Tem que olhar para os ouvintes olho no olho. Tem pregador que examina a pessoa de cima e embaixo. Ei, se tu faz isso, todo mundo está entendendo para onde você está direcionando o seu olhar. Isso é muito importante. Isso mostra o seu caráter, quem você verdadeiramente é. Por isso que o pregador ele tem que estar sempre concentrado. Nada pode tirar a atenção dele. Nenhum tipo de distração. Então ele tem que olhar sempre no olho. Olhar para a igreja, mas sempre por cima. Olhar no olho. Olhar no rosto do povo. E nunca ficar olhando para outras partes que não te interessam. E que pode também
né, ser ruim para você depois. Não esqueça, a primeira impressão é a que fica. A pessoa lá, a irmãzinha, olha, ele estava olhando para minhas pernas, olha, ele estava olhando para meus seios, olha, ele estava olhando para isso, para aquilo. Vigia, seja sábio, você é um pregador da palavra de Deus, age como tal. Então é necessário o pregador olhar para os ouvintes, no olho dos ouvintes, na face dos ouvintes. Tá pegando? Tá dando para entender? Evitar exageros nos gestos. Tem pregador que faz um monte de gesto. Uma vez eu vi um pregador anunciando, né, dizendo que o ímpio vai para o inferno apontando para o céu. O ímpio vai para o inferno. Mas os crentes vão para o céu e apontando para baixo. Eu falei, ué, agora o inferno virou céu, o céu virou inferno? Não estou entendendo mais nada. Por quê? Porque ele faz muitos gestos e acaba esquecendo e acaba fazendo coisa errada. Então evita poucos gestos, evita fazer muitos gestos, porque isso distrai, tira a atenção dos ouvintes para a mensagem. Está entendendo? Então vamos lá. Não demonstrar indisposição. Pior coisa que tem um pregador que mostra indisposição. Chega desanimado, com aquela cara triste, né? Com aqueles olhos caídos, semblante caído. Meu irmão, quem vai querer ouvir um pregador desse? Fala para mim. Ninguém. Se você chegar assim, você está matando a igreja já está morta. Muitos que estão ali precisam nascer de novo. Muitos que estão ali precisam provar, né, do Espírito de Deus, precisam ter uma palavra rema, uma palavra penetrante, uma palavra que traz vida. Aí o pregador chega com aquela cara de doente. Ô irmão, estou cansado, trabalhei muito. Ô irmão, eu vou dizer para os irmãos, se eu pudesse, eu nem pregaria hoje. Então não prega, meu irmão. Não abra a boca para falar besteira. Não abra a boca para falar aquilo que Deus não mandou você falar. Se você não tem a capacidade de se apresentar naquele dia, não se apresenta. Se prepara primeiro. Toma um banho. Relaxa o corpo. Relaxa a mente. Lava bem o rosto, os olhos. Aí se respira fundo e agora vai ministrar a palavra do Senhor. Mas se você chegar com esse desânimo que você está, toda a igreja vai ficar desanimada. Desanimada de Deus, desanimada da palavra, desanimada de tudo. Não esqueça, a primeira impressão é que fica. Evitar as leituras prolongadas, irmãos. Que falta de sabedoria do pregador. Tem pregador que pega e lê o capítulo inteiro da Bíblia Sagrada. Lê os versículos todinho do capítulo que ele está lendo. Isso é falta de ética, irmão. Se você já vai pregar, analisa, raciocina. Se você já vai pregar a palavra de Deus, para que ler todos os versículos do capítulo que você está anunciando? Isso é falta de sabedoria. E a Bíblia diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Então, por isso que você aqui está aprendendo a ter sabedoria. Pastor, quantos versículos, no mínimo, eu posso ler quando eu apresentar um capítulo da Bíblia? Meu irmão, no máximo, estourando, no limite de tudo, 2 a 3 versículos bíblicos. Passou isso, já é cansativo. O pregador, ele tem que ter em mente que ele vai explanar a Bíblia onde ele está lendo. Então, se ele já vai falar sobre José, para que eu vou ler toda a história de José para depois eu pregar sobre José? Tem lógica isso? Eu pregar 2 vezes? Não tem lógica. O pregador ele tem que ser sábio. Se ele vai falar de José, só anuncia 1 ou 2 versículos, pronto. E agora eu vou falar da história de José. Se eu for falar de Daniel, eu não vou ler toda a história de Daniel, para depois eu pregar a mesma coisa. Meus irmãos, eu já cansei de ver pregadores fazerem isso. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de sabedoria. O pregador, ele tem que ser sábio. Se você começa bem, você vai bem até o final. Se você já começa ruim,
a tendência é você ir ruim até o final. Aonde fica aquela mensagem cansativa, os ouvintes não aguentam mais te ouvir, estão pedindo a Deus, Senhor, cala a boca desse pregador logo, que eu não